marcação. Você concorda, Romano? Você acha que o Furacão não vai tentar sufocar o Galo, não? Não, eu acho que vai. Eu acho que vai pelo seguinte, ele tem que vencer, porque empate para ele também não é bom. A gente tem que lembrar o outro jogo, tá o Alianza Lima e o Libertad. O Libertad, se vencer, vai a 6 pontos. O Libertad deve ganhar esse jogo. Vai abrir, a tendência é essa, ele vai abrir uma liderança. Falei pra vocês que o time do Libertad era bom. E uma vitória do Atlético Paranaense, ele vai a 4 e ficaria só a 2 pontos do Libertad, tendo ainda que enfrentar o Libertad, que ele não jogou. Não, mas eu acho também que ele vai tentar a vitória. Só que eu não sei necessariamente se ele vai tentar a vitória sendo um time propositivo de abafa de cara. Eu acho que talvez ele tenha uma postura um pouco mais respeitosa com relação à qualidade que o Atlético tem e explore muito o contra-ataque. Ele tem Vitor Roque lá na frente, que tem muita velocidade, ele tem Terans. Mas não é possível que o Atlético vai sair loucamente para cima do Atlético. Não, mas agora você bugou aqui, o Furacão pode atraí-lo, né? Pode ser uma estratégia. Vai sair muito pra cima do Atlético, o Galo, né? Não é possível que o Galo vai sair loucamente pra cima do Atlético, sinceramente. Não acho que não vai. Eu não acho que pode, não há necessidade. Lá vai existir uma pressão e eu não acho que os caras vão ficar atrás, não. Eu acho que eles vão jogar o jogo. E eu acho que o Atlético pode tirar proveito exatamente disso. O problema é que nós não sabemos que tipo de Atlético vai a campo hoje, né, Léo? Eu tô falando de postura mesmo. É o Atlético do segundo tempo contra o Milionários, é o Atlético do jogo contra o Libertad, é o Atlético contra o Brasil de Pelotas, é o Atlético contra... Eu não sei, nós estamos... A mesma referência que a gente fala que nós não temos porque a gente não assiste treino, pelos jogos também eu tô meio sem... Quando eu olho para a escalação, Léo, e por isso eu tenho discutido tanto sobre os questionamentos ao elenco do Atlético, sinceramente... Ninguém está dizendo aqui que é melhor que o Flamengo, que é melhor que o Palmeiras. Não estou fazendo, não é margem de comparação. É simplesmente olhar para essa escalação aqui e entender que aqui tem uma escalação de jogadores com muita qualidade. Esses caras precisam mostrar mais do que vem mostrando. Olha essa escalação, se for essa aqui, bom, convenhamos. Poxa, tem Mariano, Lemos, Gêmeos, Dodô, tem Otávio, Batalhas, tem o Zarate, Pedrinho, Hulk, Paulinho. Mas aí tem um detalhe. Será que esses jogadores estão querendo entregar assim com esse treinador? Você acha que os caras... não acho que os caras estão de má vontade. Não, mas eles falaram que estavam na oportunidade com o Turco e não estavam. Eles falavam que estavam com o Turco e não estavam. Exatamente. Publicamente. Eu não sei se estão. É exatamente isso. Publicamente. O histórico me leva a fazer essa pergunta. O histórico de passagens recentes, de situações recentes é que me leva a fazer essa pergunta. E essa pergunta é válida porque pode não ser, e eu imagino até que não seja, na minha opinião, mas jogador derruba treinador, sim. Flamengo tá aí para provar, é a prova mais recente, que derruba mesmo. Vocês vão ver outro Flamengo. Agora, se preciso for, derruba o São Paulo também. Agora, eu não sei se esse é o problema lá no Atlético. Eu acho que o maior problema é que o Kudê não está conseguindo fazer o time jogar. Eu não acho que é um problema de relacionamento dos jogadores com ele. Léo. Acho que criou uma quizumba, você gosta dessa, né, HG? É boa. Depois daquela entrevista, que deu uma arranhada ali, e é lógico que dá. Só que eu acho que o grande problema é que ele não conseguiu, taticamente, fazer os caras jogarem do jeito que ele quer. E aí os caras estão acostumados a jogar de outra maneira, o negócio tá meio emperrado. Eu contei hoje na televisão e... Até 3? E eu vou contar aqui ontem, que até não me pediram sigilo. Se tivessem pedido, eu não falaria, mas como não pediram... quem tem segredo é cadeado. Eu estava ontem lá na festa da KTO em Porto Alegre e o Medeiros, ex-presidente do Inter, estava lá. Só uma coisa, me perguntaram aqui, por que você não foi com o Everton? Porque senão não tinha programa aqui. Mandaram um representante, Band e Itatiaia, e me mandaram. Porque aí eu represento os dois. Boa. E tá tudo certo. E me representou muito bem a nós todos. Então, o Marcelo Medeiros, né? Tava lá na rodinha e tal, tá lá com o Baldaço, o Meneghetti, os colorados lá e tal. E até o Farid, que não é colorado, tava na rodinha lá. Grande figura. E aí, cara, surgiu o assunto do Tchatcho. E aí ele disse assim, desde a época de Inter aqui, reclamava muito do elenco curto, sempre pedindo contratações e tal, mas o Medeiros dizendo que isso era meio que uma cortina de fumaça para quando o time jogava mal, sabe? Nunca a culpa é dele. São estratégias, sabe? O Abel Ferreira no Palmeiras faz muito bem. O time joga mal, ele põe a culpa na arbitragem, na imprensa, na atmosfera, na imprensa, em tudo, menos num trabalho dele que não entrou. Às vezes o treinador adversário conseguiu fazer uma leitura melhor do jogo, o time se mostrou melhor e tal.
Então ele citou essa questão do Kudê. E aí, isso me fez agora abrir uma questão que eu gostaria até de ouvi-los, embora não seja o apresentador do nosso debate aqui. O rodízio tem trazido algum benefício? Só aquele de churrascaria, né? Não, acho que o benefício físico só. Mas tipo, mas o Atlético está sobrando Não, físico, eu digo assim, de evitar a lesão, jogador, né? Que seja. Agora, alguém me chamou a atenção, não sei se foi no Galo, no Cruzeiro, mas acho que no Galo mesmo, que as lesões aconteceram mais nos treinamentos do que nos jogos. Então, eu acho que o único benefício é esse, o rodízio, até porque se não estivesse fazendo rodízio também, Everton, o negócio não está encaixando. Sabe, eu não acho que o problema está no rodízio. Não, mas é que a gente fica aqui o tempo inteiro pedindo uma base de time, uma base de time, uma base de time. Aí um dia joga o Pedro, um dia joga o Edenilson, um dia joga o Patrick, entra o Batalha, sai o Batalha, vem o Ior, entra o Igor Gomes e tal. Então, quando é que vai ter uma base de Você está dizendo quando a gente vai ver um real benefício de fazer o rodízio? Porque eu entendo, no auge da minha ignorância, que se ele tem uma base... É mais fácil ele mudar a peça por necessidade do que simplesmente porque ele gosta de fazer um rodízio para poupar jogador de lesão. E tem um detalhe. Achar conjunto nunca. Ele tem reclamado que o elenco é curto. Se você tem um elenco curto, você não consegue fazer rodízio direito. Tem isso também. Mas aí, querendo trazer aqui um contraponto... Contraponha-se. Se ele estivesse com atuações ruins e repetindo os mesmos jogadores... nós também estaríamos cobrando mudanças. Verdade. Por exemplo, cobrou-se muito porque que Edenilson foi titular por 3, 4 partidas seguidas sem entregar absolutamente nada. O Edenilson não saiu do time por causa de rodízio, não. O Edenilson saiu do time porque ele não estava entregando. E o Kudê custou a perceber isso, mas depois daquele jogo contra o Libertad, que o Edenilson saiu muito vaiado, inclusive, ele percebeu que era o momento de dar uma segurada. Então, se nós não estivéssemos também criticando o que não está dando certo, talvez ele nem estaria tentando outras opções, ele estaria mantendo ali... o que ele considera o certo e pronto. Porque uma coisa é você fazer rodízio e desencaixar um time que tem uma base que está funcionando. Outra coisa é você mudar uma peça ou outra num time que precisa melhorar. Por exemplo, o Pavon não joga Libertadores, mas nos jogos em que o Pavon pode estar em campo, o Atlético joga com mais um atacante e eu acho que o Atlético vai melhor. Eu acho até que quando o Pavon estiver liberado para Libertadores, eu não duvido do Pavon passar a ser um titular do Galo. Acho que talvez ele ainda só não é porque ele não pode ser utilizado em tudo. E aí, Nath, eu quero pegar a sua opinião junto com a do Everton. Concordo com o Everton, que o rodízio porque eu acho que elas não se opõem. Eu acho que as duas explicam bem o que vive o Atlético. Ele faz o rodízio, mas o rodízio não traz benefício. E o Kudê não deixa uma espinha dorsal porque ele não consegue achar o time. Sim. Ele não consegue achar o time. E aí vai se rodando, mas uma coisa dificilmente muda: o esquema. Dificilmente, por isso que eu queria muito acreditar no que disse a Nath aqui, o Everton de jogar com o Paulinho mais aberto pela esquerda, o Pedrinho na direita, com 2 volantes, mas o Kudê tem se mostrado muito, mas muito ligado ao esquema do 2 atacantes lá e 3 meias. E isso no Atlético, até o momento, não funcionou. O melhor momento, Romano, do time contra o Milionários foi quando ele abriu o time. Sim. Quando o Paulinho jogou aberto, quando o Pedrinho jogou aberto. Então, eu não entendo o porquê dessa insistência numa ideia de jogo, que não é que ela é ruim, não. Mas ela não emplacou. E, cara, tá na hora do Atlético emplacar. Eu falei isso ontem, né? Que não adianta você querer fazer uma limonada tendo maçã. Verdade. Não adianta. O problema do Kudê é o seguinte, o homem tem que ter convicções. O homem, que eu disse assim, o ser humano tem que ter convicções na vida. Mas ele não pode ser burro o suficiente, ser cegado por ela. A convicção, ela faz parte, é importante até a página 2. Se você não tem jogadores que conseguem fazer o seu esquema preferido, quem não consegue, você tem que se adaptar a esses jogadores. A gente estava falando agora na transmissão da Champions League sobre o Carlo Ancelotti. A Nath vai se lembrar. Foi até a Nath que falou sobre a capacidade que ele tem de adaptar o esquema aos jogadores que ele tem. Aí que está a inteligência do grande treinador, de conseguir adaptar o esquema aos jogadores que ele tem e fazer esse time jogar. Não adianta você ser fixo num esquema, eu gosto de jogar com 2 atacantes lá na frente, se você não tem 2 atacantes lá na frente, se você não tem quem municie esses 2 atacantes lá na frente. Essa convicção passa a ser burrice.